Após a perda de alguém que amamos, somos jogados em um silêncio ensurdecedor. O mundo continua a girar, mas nós nos sentimos paralisados. A dor é palpável. Parece que a vida nunca mais será a mesma. E em muitos aspectos não será. Talvez tenha sido uma perda devastadora. Talvez o luto tenha te deixado sem chão. E agora você se pergunta: e agora? Como recomeçar a vida depois do luto? Existe uma pressão silenciosa, a de ser forte, de aguentar firme, de recomeçar rápido, mas dentro de nós o que fica é a sensação de estarmos quebrados, e em um mundo que valoriza a perfeição, estar quebrado parece uma falha, uma vergonha a ser escondida. Então tentamos colar os cacos às pressas, fingir que nada aconteceu, e nos perguntamos por que a cola não segura, porque a dor continua vazando pelas rachaduras. O luto não é uma falha, é um processo humano, profundo, sem cronograma. Não existe pressa para curar. Recomeçar não significa esquecer, significa aprender a carregar o amor de uma forma diferente, como quem protege uma chama delicada que não pode se apagar. Mas e se eu lhe dissesse que sua vida quebrou, para se transformar em algo ainda mais forte? E se a primeira etapa para recomeçar após o luto não for tentar se consertar? E se for, se dar a permissão para estar quebrado e descobrir que é justamente nas rachaduras que nasce a luz? Hoje, nesta conversa íntima com a sua alma, vamos explorar como reencontrar a vida após o luto, usando a sabedoria de dois grandes mestres, David Kessler e Viktor Frankl. Eles nos ensinaram que é possível não apenas sobreviver à perda, mas encontrar nas próprias rachaduras o caminho para uma vida de significado profundo após o luto. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja extremamente honesto consigo mesmo. Qual dessas frases te perfura o peito agora mesmo? Se você ainda acorda de manhã esperando que seja um pesadelo, se pega o telefone para ligar para quem se foi, se uma parte de você ainda recusa aceitar a realidade, você está na negação e não há nada de errado com isso. Sua mente está lhe protegendo do impacto total. É como um anestésico natural da alma. Por que eu? Por que agora? Isso é injusto. Se você sente uma raiva que queima por dentro, se tem vontade de gritar com Deus, com os médicos, com o mundo inteiro, se às vezes sente raiva até da pessoa que partiu por ter lhe deixado, você está na raiva. E essa raiva não lhe torna uma pessoa ruim. Ela é a dor usando uma máscara de força. E se eu pudesse voltar no tempo, se sua mente não para de criar cenários alternativos, se tortura com "e se eu tivesse insistido mais? E se eu tivesse percebido antes?", se faria qualquer negócio com o universo para ter mais um dia, você está na barganha. Sua alma está tentando desesperadamente reescrever uma história que já foi escrita. Eu não consigo mais, não vejo sentido em nada. Se levantar da cama parece impossível. Se as coisas que antes lhe davam prazer agora parecem vazias. Se sente como se estivesse vivendo em preto e branco. Você está na depressão do luto, e isso não é fraqueza, é sua alma chorando pela beleza que se foi. Se chegou ao ponto em que não luta mais contra a realidade, onde aceita que a pessoa não vai voltar, mas ainda não sabe como seguir em frente. Você está na aceitação. Você parou de nadar contra a correnteza, mas ainda não sabe para onde ela lhe leva.
Agora, aqui está o que ninguém lhe contou sobre esses estágios. Primeiro, você não precisa passar por todos eles. Não existe uma ordem certa. Você pode pular alguns, voltar para outros ou viver vários ao mesmo tempo. Segundo, eles não têm prazo de validade. Não existe um cronômetro marcando quanto tempo você deveria ficar em cada um. E terceiro, e isso é o mais importante, eles não terminam onde você pensa, porque essa lista que acabei de lhe mostrar, ela foi criada pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross e por décadas David Kessler, o maior especialista em luto do mundo, ensinou exatamente esses 5 estágios, até que um dia ele recebeu o telefonema que todo pai teme. Seu filho, David, havia morrido de forma súbita e, de repente, o mestre do luto era apenas um pai quebrado, caminhando pelos mesmos estágios que conhecia de cor, mas agora com o coração despedaçado. Ele sentiu a negação brutal, a raiva que queimava, a barganha desesperada, a depressão que paralisava e, finalmente, ele chegou à aceitação. Ele aceitou que seu filho estava morto, mas quando chegou lá, ele descobriu algo que mudaria tudo, algo que pode mudar a sua jornada também. A aceitação não era o fim da linha. Havia um 6º território, um lugar que ninguém havia mapeado antes, um lugar onde o amor, que não tem mais endereço, encontra um novo lar. E é isso que vai lhe ajudar a reencontrar a vida após o luto. É isso que vai lhe mostrar como recomeçar quando tudo parece perdido. Foi na profundidade de sua própria dor que David Kessler descobriu o 6º estágio, encontrar significado. Ele percebeu que a cura não estava em superar a dor, mas em transformá-la. E como ele fez isso? Ele começou a escrever, não como um especialista, mas como um pai enlutado, compartilhando sua dor e suas pequenas descobertas. E ao fazer isso, ele encontrou um novo lugar para colocar todo aquele amor que não tinha mais um endereço físico. Ele descobriu que o amor não morre com a pessoa. Ele apenas precisa de uma nova forma de existir no mundo. É aqui que entra a bela arte japonesa do kintsugi, uma metáfora perfeita para a nossa conversa com a alma hoje. Quando uma peça de cerâmica se quebra, os mestres kintsugi não a jogam fora. Eles não tentam esconder o que aconteceu. Eles a reparam, usando uma laca misturada com pó de ouro. Eles não escondem as rachaduras, eles as destacam. A peça quebrada se torna mais bela, mais forte e mais valiosa do que era antes. As cicatrizes se tornam arte, a fraqueza se torna força, a quebra se torna renascimento. O significado é o ouro que você coloca nas rachaduras da sua vida. A perda lhe quebrou, isso é um fato, mas o que você faz com os pedaços é a sua arte. É a sua conversa mais profunda com a alma. E é assim que você reencontra a vida após o luto. É assim que você aprende como recomeçar de uma forma que honra tanto a dor quanto o amor. Como começar a encontrar o seu ouro? Aqui estão exercícios práticos para a sua alma. Transforme a memória em ação. O amor é um verbo, não apenas um sentimento. Em vez de apenas lembrar, faça. Cozinhe a receita que ela amava e compartilhe com alguém. Visite o lugar que ele adorava e leve uma flor. Apoie a causa pela qual ela lutava. Cada ação é um fio de ouro preenchendo as rachaduras. Ressignifique a vida através do legado. Sente-se em silêncio e pergunte à sua alma: qual foi a maior lição que essa pessoa me ensinou? Foi paciência, alegria
coragem, compaixão? Agora, viva a sua vida de uma forma que seja um tributo vivo a essa lição. Cada dia que você escolhe ser mais paciente, mais corajoso, mais amoroso, você está mantendo essa pessoa viva de uma forma nova e poderosa. Crie rituais de conexão. Acenda uma vela no aniversário. Escreva uma carta que nunca será enviada. Plante uma árvore. Crie um álbum não apenas de fotos, mas de histórias. Esses rituais não são sobre viver no passado, são sobre honrar o passado enquanto você constrói o futuro. Agora, nossa conversa com a alma nos leva para um lugar ainda mais profundo, para os campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Lá, o psiquiatra Viktor Frankl perdeu tudo: sua esposa grávida, seus pais, seu irmão. Ele foi despido de sua identidade, de sua dignidade, de qualquer esperança visível. Foi reduzido ao que parecia ser nada. E foi lá, no sofrimento mais extremo que um ser humano pode suportar, que ele fez uma descoberta que nos serve de farol até hoje. Ele observou algo extraordinário. Os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, eram aqueles que tinham um sentido, um porquê para viver, alguém para reencontrar, uma obra para terminar, uma missão a cumprir, e de sua experiência ele nos deixou esta verdade imortal que deve ecoar na sua alma. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última, das liberdades humanas: escolher sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Deixe isso penetrar na sua alma por um momento. Tudo pode ser tirado de você: sua saúde, suas posses, as pessoas que ama, seus sonhos, sua segurança. Mas existe uma coisa, uma única coisa, que permanece intocável: a sua capacidade de escolher como você vai responder ao que acontece com você. O luto não é uma escolha, a dor não é uma escolha, mas a nossa resposta a essa dor, essa escolha é nossa, e é nessa escolha que reside todo o nosso poder. É nessa escolha que a alma encontra sua força mais profunda. Então, como unimos a sabedoria desses dois gigantes na sua conversa diária com a alma? David Kessler nos mostra o quê? O objetivo é encontrar significado. Viktor Frankl nos mostra como, através da nossa capacidade de escolher, é a escolha pelo sentido, todos os dias. E aqui está um exercício prático para você começar agora mesmo. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Reconheça o espaço sagrado. Frankl dizia que entre o estímulo, uma memória dolorosa, uma onda de saudade, e a sua resposta existe um espaço sagrado onde reside a sua liberdade. Quando a dor vier hoje, em vez de reagir automaticamente, apenas pare por um segundo, respire fundo, coloque a mão no coração e diga à sua alma: aqui está o espaço sagrado. Eu posso escolher o que fazer a seguir. Escolha um microsentido. Você não precisa encontrar o sentido da sua vida inteira hoje. Frankl se apegava à imagem de sua esposa, à ideia de dar uma palestra após a guerra. Qual pode ser o seu microsentido para as próximas horas? Pode ser cuidar de uma planta e vê-la crescer. Pode ser terminar um capítulo de um livro que te inspira. Pode ser ligar para um amigo que também precisa de apoio. Escolha uma coisa que te puxe para a frente, por menor que seja. Pratique o amor ativo. Todo dia faça uma coisa que honre a memória de quem se foi. Não precisa ser grande. Pode ser sorrir para um estranho, como ela fazia.
pode ser ouvir uma música que ele amava, pode ser gentil consigo mesmo, como essa pessoa seria com você. O amor ativo transforma a saudade em ação. Querida alma que me ouve, reencontrar a vida após o luto não é apagar quem se foi. É aprender a carregar o amor deles de uma forma diferente. A memória deixa de ser uma âncora que lhe afunda na dor e se torna a chama que ilumina o seu próximo passo. Você não está deixando ninguém para trás. Você está levando o amor, o legado e as lições com você para um novo capítulo que só você pode escrever. Sua vida quebrou, sim, mas ela não está destruída. Ela está sendo transformada em uma obra de arte. Uma obra que só poderia existir porque você teve a coragem de amar profundamente e a coragem de continuar amando, mesmo após o luto. Isso é como recomeçar. Isso é como reencontrar a vida após o luto, com ouro nas rachaduras e amor no coração. Se este vídeo falou com a sua alma, eu quero te convidar a dar o próximo passo comigo. Aqui no canal eu já fiz uma conversa muito especial sobre o que acontece no nosso cérebro durante o luto. Lá eu explico, de forma simples e acolhedora, como a ciência pode nos ajudar a entender por que sentimos o que sentimos e como isso pode trazer alívio. Eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição. Depois que terminar este vídeo, clique lá e continue essa jornada de autocompreensão e cura comigo. Lembre-se, o que você aceita se transforma, o que você acolhe se cura e o que você reconhece floresce. Obrigada por esse lindo encontro. Te mando um abraço bem apertado. Tchau!